Olá para você que acompanha a programação do Amazon Sat. Estamos começando mais um Conhecer e Aprender. Esse programa que fala com muito carinho e responsabilidade sobre educação aqui na telinha mais verde da Amazônia. Isso mesmo, o Amazon Sat, o canal que é a cara e a voz da Amazônia. Bom, e no programa de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a importância da leitura, que ferramentas, que metodologias podemos usar dentro da escola e também em casa para incentivar e estimular a leitura das nossas crianças, dos nossos jovens. Isso mesmo, tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Conhecer e Aprender. Não sai daí! Ler é um ato valioso. O desenvolvimento pessoal e profissional de uma pessoa muitas vezes depende desse fator. É uma forma de ter o acesso às informações e, com elas, buscar melhorias para você e para o mundo. A leitura interfere em todos os setores do desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Não é só a questão da leitura em si, mas da visão de mundo. Eu sempre converso com eles que quanto mais nós lemos, mais nós sabemos. Então, quem não lê, não sabe nada. Então, quando ele lê, viaja numa história, então ele conhece culturas, ele conhece emoções, ele participa daquela situação, se sente na situação do personagem. Quantos de nós, ao lermos uma história, conhecemos lugares que nós nunca fomos, né? Por isso que nós dizemos que a leitura é uma viagem sem sair do lugar, só com a imaginação. Então, eles curtem muito essa viagem, né? Estava conversando há pouco com uma aluna que dizia que quando estamos chegando ao fim de uma história, vai nos dando uma sensação de tristeza, de perda, porque a viagem está acabando, a gente vai se distanciar daqueles personagens. Então, pense nas possibilidades de aprendizagem quando você viaja, né? Seja através de uma leitura, seja numa viagem mesmo. Então, a leitura não é só o processo de decodificação de palavras, é um processo interno e inteiro de aprendizagem, talvez o mais completo processo de aprendizagem do ser humano seja a leitura. Nós sabemos que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então é importante perceber o quanto que a vivência da criança, associada à leitura dos livros, da literatura propriamente dita, amplia o conhecimento e o aprendizado e o saber dessa pessoa, criança, jovem ou adulto. Essa importância é tão grande que ajuda ele a se relacionar com o mundo. Vivendo no mundo, ele precisa da leitura. Lendo, ele amplia o seu conhecimento e a sua vivência no mundo. A leitura traz diversos benefícios para o desenvolvimento intelectual. Que é um instrumento valioso, é um instrumento precioso, porque através dele o aluno faz uma verdadeira viagem na sua imaginação. O aluno aumenta o seu recurso linguístico. O aluno aprende a ordenar o seu raciocínio lógico, aprende a se expressar melhor. Também desenvolve a criatividade. Então, a leitura, o mundo da leitura, é um mundo muito rico. Primeiro, cognitivo. Quando ele lê, ele desenvolve todos os aspectos necessários para ele aprender na escola. Então, ele aprende a questão da compreensão, que vai interferir em todas as disciplinas, interpretação, né? Também, inclusive nas áreas exatas. Então, se ele se depara com um problema de matemática, por exemplo, se ele lê e não entende, né, a situação, ele não responde. Ele pode saber calcular, ele pode saber as fórmulas, ele pode saber muito tabuada, toda a questão numérica, mas se ele não compreender a situação, o contexto, ele não vai responder. Então, de que depende isso? De saber ler. E não apenas entender as palavras, mas inferir, na verdade, a situação toda do contexto. Então, se ele ler bem, ele vai bem em todas as áreas do conhecimento, né? Inclusive nas artes. Até no bom entendimento da matemática, a leitura é uma aliada. A leitura é essencial na matemática. Um aluno ele só vai ter condições de responder as questões se conseguir interpretar e saber o que está se pedindo. Não adianta só saber as 4 operações, saber multiplicar, dividir, aplicar o conceito se ele não souber o que é que está se pedindo.
Então, a grande maioria das questões que nós trabalhamos é justamente nesse ponto de, vamos ter que interpretar mais essa questão, pegar a leitura, verificar qual é a pergunta, porque às vezes chega numa resposta, mas ainda não está completa a resolução de uma questão. Então, é por isso que a leitura é importante nesse processo. A leitura frequentemente ajuda a criar familiaridade com o mundo da escrita. Quando ele começa a ler bastante, né, ele não precisa nem estudar mais regras de ortografia, porque nós temos uma memória ortográfica. Então, de tanto nós entrarmos em contato com as palavras, nós vamos aprendendo a escrevê-las, porque ortografia é memorização. E a leitura é um processo de memorização. Então, sem perceber, ele vai lendo e vai aprendendo aquela palavra. O outro dia ele escreve sem ter estudado regras ortográficas e gramaticais a respeito daquela palavra. A mesma coisa com os períodos, com as construções dos textos. Você conhece o aluno que lê, pela forma como ele escreve, pela forma como ele organiza o pensamento e defende a sua ideia. Você conhece. Então, quanto mais o indivíduo lê, mais capacidade ele tem de se expressar. Pesquisas do mundo todo mostram que quem é acostumado à leitura desde bebezinho se torna muito mais preparado para os estudos, para o trabalho e para a vida. Tudo começa na infância, tudo começa com as crianças, né? Muitas vezes nós cobramos dos jovens o pouco interesse pela leitura, o pouco uso do livro. Mas nós esquecemos que isso teria que ser trabalhado desde a infância. E quando isso não acontece, nós percebemos uma lacuna muito grande nesse aluno quando ele está no ensino médio, quando ele vai prestar vestibular ou mesmo quando ele já se encontra no ensino superior. Aqui nós desenvolvemos vários projetos atendendo ao público infantil. Então, nós inserimos nos projetos de leitura, não só a leitura em si, como a Hora do Conto, como o Teatro de Fantoches. Nós temos uma atividade chamada Reescrevendo a História, onde o aluno faz a leitura do livro e aí ele faz um trabalho, uma apresentação, uma dramatização, dando um final diferente àquela história. Então, aí entra a imaginação do aluno, entra a criatividade do aluno. Nós trabalhamos também a desenvoltura desse aluno na frente, quando ele vai dramatizar, quando ele vai dar vida àquela história, àqueles personagens na frente dos colegas. Então, trabalhamos a timidez, a inibição, caso esse aluno apresente, porque tem uns que já tem muito desembaraço, né? Capacidade de improvisação na hora, quando esquecem alguma coisa, algum ponto da história. Então, tudo isso, todos esses aspectos, não só a leitura em si, mas todo esse desenvolvimento intelectual, desenvolvimento psicológico, cognitivo, também é trabalhado através dos projetos de leitura. Com isso, nós plantamos a semente desde cedo.